Olá, amados, graça e paz, bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. É um grande prazer mais uma vez se reunir aqui como igreja para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus. Então, amados, sempre lembrando aos amados irmãos que se inscreve aí no canal, dá um like aí, compartilha, e eu agradeço. Então vamos mais uma vez se reunir aqui como igreja, meus amados, e dando continuidade aqui essa mensagem que tem como tema: todos os evangelhos foram enganados por seus líderes. E eu continuo aqui, falando sobre a antiga aliança, da qual eu já falei anteriormente, que nós os gentios não participamos da primeira aliança, e que hoje, dando continuidade aqui, eu vou pedir para vocês abrir a tua Bíblia aí em Mateus 26, que eu vou ler para vocês aqui do 59 ao 68. Então, amados, aqui está falando, vamos ler aqui, meu amado, Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho falso contra Jesus, a fim de que o condenarem à morte. 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: Este, se referindo a Jesus de Nazaré, este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E no 62 diz assim, olha: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que estes depõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. 66. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto, eles davam murros, e outro os esbofetearam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, amados, aqui está falando, sobre Jesus de Nazaré, do qual eu já falei para vocês que não veio para os gentios, e que foi uma manifestação de Deus para os judeus, e que Jesus de Nazaré, ele foi o caminho, a verdade e a vida até a cruz, tá? Então, aqui vocês estão vendo que os principais sacerdotes e anciãos, eles queriam a qualquer maneira matarem Jesus de Nazaré. E para isso,
até testemunhas falsas eles obteram. Que diz aqui no 59, olha: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então, meu amado, aqui esses sacerdotes e esses anciãos, né, eles aqui era os poderosos da religião da época, né? Era os que comandavam, né, o santuário de Deus lá em Jerusalém, que era o santuário terreno, né? E que eles não acreditavam que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, que na verdade era Deus mesmo. Então, eles se sentiram, né? Eles se sentiram ameaçados, tá? Porque Jesus de Nazaré, ele fazia milagre, né? Ele curava, né? Então, eles se sentiam ameaçados. O poder deles, né? Como os religiosos de hoje, né? Como os poderosos de hoje, eles se acham ameaçados porque os pregadores da graça de Deus estão abrindo a mente das pessoas e fazendo com que as pessoas entendam e conheçam que são enganados há gerações e gerações, exatamente por essa liderança religiosa que tem aí, por esse sistema chamado sistema evangélico, tá? Então, olha, no 59 ele diz assim: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de que o condenarem à morte. Então, eles queriam de qualquer maneira arrumar um motivo, né, para matar Jesus, para condenarem à morte. Então, olha, aqui no 60 ele diz assim, ó: e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Tá vendo? Então eles faziam de tudo para arrumar alguma coisa contra Jesus de Nazaré para o condenar à morte. Entende? Então eles não acharam, mas se apresentaram, olha, 2 testemunhas falsas. Então aqui no 60 diz, ó: e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2 afirmando. Olha o que é que as testemunhas falsas vão afirmar, né? 61. Este, se referindo às testemunhas falsas a Jesus de Nazaré, este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aqui, Jesus de Nazaré, né, ele estava se referindo ao seu corpo, né, que ele ia morrer, tá? E que no 3º dia ele ia ressuscitar. Porque havia uma profecia em Daniel 9:24 e em Mateus 24:34 de que o santuário lá em Jerusalém, com a volta do Filho do Homem no ano 70, esse santuário lá, o santuário físico, o santuário terreno, o santuário de parede, esse santuário ele ia cair nos anos 70. Mas aqui ele não está se referindo a esse santuário. Ele está se referindo ao santuário de Deus, né, que seria a habitação dele, que esse santuário, após a morte e a ressuscitação dele e a volta dele nos anos 70, o santuário de Deus seria nós.
O santuário seria nós. Por quê? Porque ele habitaria em nós, habitaria nos seus eleitos, no espírito dos seus eleitos, tá? Então, olha, aqui no 60 ele diz assim, ó, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. 61, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Entende, amado? Então ele está se referindo aqui ao corpo dele. Ele está se referindo ao santuário de Deus, né? Que ele iria morrer, mas no 3º dia ele ressuscitaria. Que os teus pastores, né? Que os teus pastores até hoje, juntamente com vocês, dizem que isso aqui é mentira. Por quê? Porque vocês, todo primeiro domingo de cada mês, vocês anunciam a morte dele, fazer isso até que eu volte. Com essa prática, meus amados, vocês estão dizendo o quê? Que ele não ressuscitou, meu amado. Tá? Porque você não faz nada em memória de quem está vivo, meu amado. Explicando mais uma vez, olha, o teu pai, ele está morto, tá? Então, você pode fazer algo em memória do teu pai? Claro que pode, né? Ele está morto. Mas se o teu pai está vivo, meu amado, se o teu pai está vivo, como é que tu vai fazer algo em memória dele, meu amado? Meu amado, o dono do mundo, ele está vivo, meu amado. Jesus de Nazaré era uma manifestação de Deus em carne para cumprimento da lei dos profetas, né? E em toda a escritura está escrita que ele teria que sofrer, que ele teria que apanhar, que ele teria que levar cuspida na cara, que ele teria que morrer. Mas em toda a escritura, em toda a Bíblia está escrito que no 3º dia ele ressuscitaria. Como é que vocês não conseguem entender isso? E vocês, através dessa tua Santa Ceia, que é outra mentira que não existe aqui na Bíblia, o que existe aqui é a Páscoa. Como é que vocês, todo primeiro domingo de cada mês, vocês fazem algo em memória de quem está vivo, gente? Acorda! Então, olha, aqui no 60 diz, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E ele fez isso. Ele morreu, tá? E no 3º dia ele reedificou o santuário que nós somos o santuário de Deus, né? Que ele habita em nós. Entende, meu amado? Então aqui, olha, no 62 ele disse, e levantando-se o sumo sacerdote, que era o cão guloso da época, e levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus, 2 pontos, nada responde ao que este depõe contra ti? Aí aqui ele está perguntando para Jesus, e aí, o que tu vai dizer aí? Qual é a tua defesa? É isso aqui que ele quer dizer. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus, nada responde ao que este depõe contra ti? 63, Jesus, porém, guardou silêncio, não respondeu nada, ficou calado. E Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote, o cão guloso da época, lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha aqui, a sabedoria de Deus, olha, respondeu-lhes Jesus, tu disseste. Ele mesmo disse. Apesar dele não crer que ele era o Deus, que ele era o filho
o Cristo, né? Ele disse, ele mesmo confessou ele mesmo, porque ele disse assim, olha, Jesus porém guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Aí em seguida, olha aqui, né, que o teu pastor ensina, e vocês, né, vocês evangélicos, vocês estão esperando Jesus voltar, né? Vocês estão esperando Jesus voltar, que milhares, não é dezena não, milhares e milhares de pessoas, gerações de vocês, né, para trás, que morreram esperando Jesus voltar, né? E que, na verdade, Jesus não tem aqui em nenhum lugar da Bíblia dizendo que Jesus ficou de voltar para o gentio, que és tu. Que eu já te expliquei que a Bíblia fala de dois evangélicos, né? Fala de dois povos, fala de duas alianças, né? E que Jesus, seja o Jesus de Nazaré ou o ressuscitado, aqui não tem lugar nenhum dizendo que ele ficou de voltar. Nenhum dizendo aqui que ele ficou de voltar para o gentio. Como o teu pastor te enganou a vida inteira e te engana até hoje, que ele está dizendo que vem buscar a igreja dele. Não tem isso aqui escrito. Se tiver, eu quero que você me mostre aqui o capítulo e o versículo dizendo igual a Santa Ceia, que vocês nunca mostram, tá? Assim como vocês não mostram também campanha de libertação, campanha da casa própria, Santa Ceia. Jesus é a porta. Entende, meu amado? Dízimo. Tudo isso aí que o cão guloso passa para vocês até hoje, gente, isso era a lei de Moisés, que não veio para os gentios e que foi somente para os judeus, e que os judeus não cumpriram, e que Deus se manifestou em carne como Jesus de Nazaré, para o cumprimento da lei e dos profetas que duraram até João. E em João 19, 28, 29 e 30, ele disse, está consumado, meu amado. Se está consumado, meu amado, está consumado e pronto. E o que é que o teu cão guloso faz? Quer te ensinar a fazer o que ele já fez. E vocês não conseguem sair dessa mentira. Então, olha, aqui no 63, ele diz assim, ó, Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora, olha aqui, a revelação aqui para vocês, aqui no 64, tá? Que vocês estão esperando Jesus voltar. 64, respondeu-lhes Jesus. Respondeu a quem? Respondeu ao sumo sacerdote, ao cão guloso aqui, e os que estavam com ele lá, naquela época, na geração deles, há quase 2000 anos atrás, tá? Respondeu-lhes Jesus, tu disseste, olha, preste atenção, entretanto, vírgula, eu vos declaro que, vírgula, desde agora, tá? Desde agora, vereis significa que ele está se dirigindo a eles lá, ao sumo sacerdote e todo o sinédrio, todos os puxa-saco dele que estava lá, tá? Então, olha aqui, preste atenção para tu parar de esperar Jesus voltar, tá? Que enquanto tu tá com os olhos nas nuvens esperando Jesus voltar, o pastor tá com a mão no teu bolso. Olha, 64, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora,
Ou seja, agora não é hoje não, viu, cão guloso? Desde agora, no tempo dele, naquele momento, lá onde estava acontecendo isso aqui, que eu estou lendo, tá? Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis, ele está se referindo a quem? A eles lá. Vocês vão ver, a partir de agora vocês vão ver, desde já. Olha, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. Olha, o Filho do Homem, quem era que era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o Filho do Homem, que era uma manifestação de Deus, que era o próprio Deus, tá? Em carne, para cumprimento da lei e dos profetas e para o cumprimento da profecia de Daniel 9:24, tá? E a profecia de Mateus 24:34. Vai lá e lê. Então, ele diz, olha: entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Está vendo, meu amado? Olha, sentado à direita do Todo-Poderoso, olha, e vindo sobre as nuvens do céu, meu amado. Olha, vim sobre as nuvens do céu, tá? Para os judeus, que isso daqui são linguagem de figuras, tá? Era uma linguagem em que somente os judeus, eles entendiam. Isso aqui é uma linguagem exclusiva para eles lá, que eles entendiam. Então, esse cão guloso aqui, esse sumo sacerdote aqui, ele claro que ele era judeu, que aqui se refere somente para Israel, para Jerusalém. Então, vir sobre as nuvens para ele lá, significa juízo, tá? Para os judeus, vir sobre as nuvens significava juízo. Não é que ele ia vir sobre as nuvens e todo o olho ia ver. Se Deus é Espírito, meu amado, ninguém pode ver ele. Ninguém nunca ouviu ele. Tá? Então, olha, ele diz assim, olha: entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Pronto, aqui, para ele lá, você de repente aqui você não entendeu nada. Você está esperando Jesus voltar e vir sobre as nuvens e tu vai ver ele como se ele fosse de carne e osso. Então, meu amado, olha, no 65. Então, olha, aqui o sumo sacerdote entendeu tudo, enlouqueceu agora, ó. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Então, aqui, né? Aqui, igual a vocês, né, evangélico, né, igual a teus pastores, que a gente prega a palavra, mostra o capítulo, mostra o versículo, né, e vocês dizem que tudo é mentira. Quando a gente prega o evangelho para vocês, né, como o evangelho nunca foi pregado para tu e nunca foi explicado, né, então quando a gente prega, vocês ficam igual pipoca, só pulando. Fica pulando, fica um cutucando o outro, cochichando com o outro, dizendo que é mentira. E foi o que fez esse cara aqui, ó. Deus estava diante dele lá, o Filho do Homem, que fez milagre, que fez tudo, que ressuscitou morto, que curou enfermos, né? Fez aleijado andar, fez cego chegar, e esse cão guloso aqui disse que ele tinha blasfemado, dizendo que o que ele falou aqui, né, que ele viria sobre as nuvens e que ele viria para juízo dos judeus, né, que ele já veio nos anos 70. Então esse cão guloso aqui disse assim, olha: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, dizendo que era mentira, que é o que vocês dizem.
O que eu prego para vocês aqui, que eu mostro na Bíblia, que eu explico, vocês dizem que é heresia. Que vários de vocês já falaram diretamente que é heresia. Quando vocês não falam para mim, vocês ficam cutucando com os outros, falando nos ouvidos. Meu amado, você não está chamando eu, um líder, de mentiroso, não, meu amado. Vocês já se acostumaram a chamar o dono do mundo de mentiroso. E eu sou igual lagartixa, meu amado. Quando eu leio aqui a Bíblia, eu só balanço com a cabeça só assim, ó, aceitando, tá? Porque está escrito e eu creio no que está escrito. Eu não creio em doutrina de homem, não. Desse engano aí eu já saí, meu amado. E outra coisa, eu não sou evangélico, tá? Eu sou cristão. Eu sigo a Cristo. Entende? Então, olha, aqui ele disse, olha, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Perguntou ele. Eis que ouviste agora a blasfema. Ouviste? Quem ouviste? Os puxa-saco dele lá. Todo o sinédrio. Ele e o secretário dele lá. Coisas de homem, né? Coisas de homem que é o que tem hoje. Tem a igreja, tem o pastor presidente, aí vem o pastor dessa, o pastor daquela, porque tem as filiais, né? Tem a matriz, tem as filiais, né? E que os da filiais só faz e só prega o que o pastor presidente manda. Se não pregar o que ele manda, recebe as contas, vai embora. Entende, meu amado? Então, isso é doutrina de homem, isso é seguir a homem. Seguir a Cristo é você crer no Evangelho, tá? Você crê no Cristo ressuscitado, no que ele fez por ti na cruz. Isso é viver por fé, tá? O justo viverá por fé. Fé em quê? No que ele fez. E não chamando ele de mentiroso, como vocês fazem. Então, olha, aqui no 66 diz assim, ó. O cão guloso aqui continua fazendo pergunta lá para o Sinédrio, tá? Para os conselheiros dele. Olha, 66. Que vos parece? Ele perguntando lá para os outros. Responderam eles, olha, todos os conselheiros lá da sinagoga, né? Da igreja deles, que é aqui igual vocês, a minha igreja, o meu pastor não falou, o meu pastor não disse, o santuário não falou, que é o santuário de vocês aqui, meu amado, aqui na graça, o santuário de Deus somos nós, o tabernáculo é ele, eu já falei para vocês, tá? O pastor único é ele, tá? O evangelho é dele, tá? E tudo é dele e para ele e sempre ele, tá? Aqui, ao contrário do teu cão guloso, que ele disse que tu está passando na frente do pastor, aqui a gente mostra o capítulo, o versículo e manda você conferir na tua Bíblia, que eu sei que vocês não conferem, porque crente não abre Bíblia. Crente passeia com Bíblia, leva para a sinagoga, se o cão guloso mandar abrir, você abre. Se não abrir, você volta para casa de novo com ela, sem abrir. Entende? Então, olha, aqui no 66 ele diz, que vos parece? Responderam eles. Eles quem? Os outros lá, seguidores do pastor aqui. É réu de morte. Pronto, o cão guloso, que é o presidente, já disse que ele blasfemou e que não precisava mais de testemunho, não precisava mais nada. Então, tá igual vocês, acompanham só o pastor. Então, eles aqui simplesmente disseram isso, ó. É réu de morte. Pronto, condenaram Jesus, meu amado. Condenaram Jesus. Entende? Então, olha, aqui no 67 diz assim, ó. Então, olha, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. O que é a religião, tá? Que é o que vocês vivem. Olha, 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros. E outros os esbofetearam, dizendo, profetiza-nos, fazendo pouco, ó. Profetiza, meu Cristo. Quem é que te bateu? Então, meu amado, aqui, além deles condenarem Jesus à morte, né? Eles ainda cuspiram, né?
bufetearam ele. Isso era uma multidão de religiosos, meu amado. Isso daqui não tinha nenhum traficante, tá? Não tinha nenhum ladrão, não tinha nenhum salteador, não. Aqui eram os crentes da época. Quem fez isso daqui, tá? Foi os crentes da época aqui, olha. O principal sacerdote, que era o presidente da igreja, e os auxiliares dele. Todos eles cuspiram em Jesus, tá? Esbofetearam e ainda fizeram pouco, dizendo para ele: adivinha aí, diz quem foi que te bateu. Entendeu, meu amado? Isso é a religião, meu amado. Onde vocês se encontram. Que o teu canguloso aí, enquanto tu tá dando dinheiro para ele, tu é uma bênção. Se tu não der, tu é ladrão. Tu tá roubando a Deus. E vocês não conseguem entender isso. Entende, meu amado? Então, olha, dando continuidade aqui, tá? Aqui já tá mais do que explicado. Aqui, eu vou ler para vocês aqui, abre aí, aqui Mateus 28, do 16 ao 20, tá? Eu vou ler aqui para encerrar, tá? Ó, meu amado, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Depois que eu conheci o Evangelho da graça de Deus em Cristo, né? Quando a gente entende e crê no Evangelho, né? O Espírito que habita em nós, né? Ele é selado com o Espírito Santo. E a partir daí, nós passamos a ter um rastreador. Nós temos um rastreador aqui na nossa mente, né? Em que tudo e qualquer coisa que seja contra Deus, né? Nós não recebemos, meu amado. Nós não recebemos nada de música, tá? Que fala contra Deus. Nós não aceitamos nada de religião, né? Que chama Jesus de mentiroso, que é o que vocês fazem, tá? Por que vocês chamam Jesus de mentiroso? Porque, meu amado, olha, Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João, meu amado. E vocês estão aonde? Na lei. Se vocês estão na lei e ele veio, aboliu, cumpriu a lei e aboliu, e vocês estão na lei, vocês estão chamando ele de quê? Vocês estão dizendo que o que ele fez é verdade? Ou vocês estão dizendo que o que ele fez é mentira? Vocês estão dizendo que o que ele fez é mentira, cara. Que vocês estão na lei. O teu pastor só prega a lei. E o que é a lei? Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Entendeu, meu amado? Isso além de Malaquias 4:4, a lei veio somente para os judeus. A pergunta é: tu é judeu? Você é de Israel? Não é, meu amado. Então, vocês, né? Vocês não querem ter entendimento da palavra e vocês querem fazer a vontade de vocês, macho. Entendeu? Aqui quem manda é nós, vocês dizem assim. Aqui quem manda é nós e pronto, e acabou. O fim da lei não é Cristo e pronto, nós vamos continuar aqui. Não engano, porque eu estou aqui, né, para dizer que o fim da lei é Cristo, tá? E o que vocês vivem é engano, porque não existe mais lei, né? E o teu cão guloso te engana e te mantém numa mentira que nunca foi para tu e que não existe mais, tá? E eu tenho que falar isso e sempre, para ver se vocês acordam. Então, olha, Mateus 28, 16 ao 20, olha. Aqui está falando, tá, da ressuscitação de Cristo, que vocês, é outra mentira que vocês vivem, né? E que vocês dizem, né? Você vive igual barata tonta, mas sem saber o que diz, o que fala, e o que entende, e o que crê. Porque vocês crêem que ele ressuscitou, né? Vocês dizem que crê que ele ressuscitou. E todo primeiro domingo de cada mês, vocês vocês anunciam a morte dele. Vê que loucura, mas vê que loucura.
Vê que loucura. Você diz que ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, panela de fogo, se ele ressuscitou, ele está vivo. E é claro que ele ressuscitou. Porque toda a escritura dizia que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Entende, meu amado? É claro que ele ressuscitou e ele habita em nós, meu amado. Mas aí, com essa tua prática aí, com essa tua mentira aí de Santa Ceia, tu está anunciando a morte dele. Como é que tu crê que ele ressuscitou e que todo primeiro domingo de cada mês tu anuncia a morte dele? Que loucura é essa? Me explica aí. Prega aí para mim, pelo amor de Deus, essa loucura de vocês. Como é que vocês creem que ele ressuscitou e anuncia a morte dele todo primeiro domingo de cada mês? Fazer isso em memória de mim. Como é que tu está fazendo algo em memória de quem está vivo, macho? Me explica isso. Se ele ressuscitou, ele está vivo. Como é que tu está fazendo algo em memória de quem está vivo, macho? Você só faz algo em memória de quem já morreu, macho. Memória. Passado já, morreu. Cai desse cavalo, deixa de atender esse teu pastor aí, vem para a realidade, cara. Então, olha, aqui no 16 diz aqui, olha, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, que Jesus tinha mandado eles lá. 17, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha, sempre tem um, Tomé. Então, olha, aqui no 18 disse, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, 2 pontos. Aqui ele vai dizer, tá, o que ele falou. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Ide, portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha, isso daqui é outra mentira, né? Que o teu cão guloso passou para tu e que vocês não têm entendimento de nada disso, e vocês dizem que tem que fazer o id. Meu amado, olha, aqui, nós estamos lendo aqui Mateus, tá? Nós estamos lendo aqui o livro histórico de Mateus, que conta a história de Jesus de Nazaré, do cumprimento da lei e dos profetas, e que isso daqui não é evangelho, tá? Evangelho, já falei para tu, que é de Romanos a Hebreus, que é do Cristo ressuscitado, e que tudo isso daqui era o cumprimento da lei, tá? E que era sombra vindoura, sombra do que ia acontecer na cruz. Porque tudo isso daqui que Deus mandou se fazer, nada disso aqui o homem fez. Por isso que ele veio fazer no lugar do homem, que o teu cão guloso aí diz que tem que fazer, tá? Então, olha, ele diz assim, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essas nações aqui, eu já expliquei para vocês que essas nações aqui estão se relacionando a Israel, a cidade de Israel e as cidades circunvizinhas, que era a terra habitada da época, tá? Que isso daqui está com 2000 anos e que não existia as nações que existem hoje, que não existia Estados Unidos, não existia Brasil, não existia nada disso. Que isso vocês só aprendem aqui, mas vocês dizem que tudo é mentira. Então, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha aí, ó. Então aqui, olha, isso daqui era um batismo transitório, tá? Explicando aqui o batismo, era um batismo transitório, porque ele ainda não tinha ido à cruz, tá? Aliás, ele ainda não tinha ido assunto aos céus, tá? E ele ia subir e ele ainda ia descer somente nos anos 70, tá? Para juízo, para ser juiz dos judeus, que os judeus foram que entraram em juízo. Já expliquei para vocês isso. Porque ele enviou os profetas, eles mataram. Ele enviou o filho, eles mataram. E por isso eles entraram em juízo. Tá? Então, aqui, ele diz, hoje você fala com crente, né?
Aí você pergunta: ei, irmão, tu já é batizado? Aí o cara diz assim: nas águas já. Falta no Espírito Santo. Meu amado, olha, isso daqui nunca foi para os gentios, né? Que eu estou te falando, nunca foi para os gentios, tá? E que na cruz, quando Jesus de Nazaré falou tetelestai, está consumado, ele estava dizendo que toda a escritura, todo o Antigo Testamento, né, que era o que existia, todo, ele cumpriu. E na cruz ele falou, vendo que tudo já estava consumado. Para quê? Para se cumprir a escritura. Ele disse: tenho sede, né? E lá ele falou: tetelestai, está consumado, macho. Tu não entende o que é estar consumado, não. Você não entende o que é uma coisa que já está consumada, meu amado. Já está consumado, acabou, ele já fez. Que não foi nem para tu, nunca foi para tu isso aqui, meu amado. Que eu já expliquei para você lá em Efésios 11 até o 22, que nós vivia alheio, nós vivia separado de Deus, né? Separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. Entendeu, meu amado? Então, meu amado, aqui ele diz assim, olha: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, meu amado. Aqui é um só. Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo a mesma coisa. Aqui não tem. Pai não é nome, Pai. Pai, em nome do Pai, nome do Filho, do Espírito Santo. Não é três, é só um. É só um. Então o Canguloso, ele diz que aqui são três. Entendeu, meu amado? Então, olha, aqui no 29 ele diz assim, ó: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus de Nazaré, né? Ele pregava o reino de Deus. Que o reino de Deus era o evangelho para os judeus, em que eles teriam que se esforçar para entrar. Porém, eles não conseguiram, meu amado. Todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus, tá? Ele foi justificado pela graça de Deus, que é a nova aliança, que é o Novo Testamento. Pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não é de obra. Não é de obra. O que é obra? O que vocês fazem aí, tá? Dar dízimo, subir monte, descer monte, fazer campanha, dar dízimo, fazer voto, tá? Comer pão com suco, culto de senhora, culto de senhores, culto de criança. Tudo isso aí, meu amado, é obra. Meu amado, eu já expliquei para tu e eu vou falar de novo, tá? Tudo que tu usa a tua carne, meu amado, tudo que tu usa a tua carne, tá? É obra morta, meu amado. Olha, tu nunca leu Romanos 1:16 e 17, não, meu amado. O justo viverá pela fé. Ou tu não sabe o que é fé? Fé, meu amado, é a certeza daquilo que tu não vê, mas tu crê. É tu crer na obra que ele fez para ti na cruz, amado. Entende? Que ele já fez para que vocês não fizessem. E vocês, mais uma vez, né? Eu provando que vocês chamam Deus de mentiroso. Ele fez as obras, né? E o teu pastor te chama para fazer a obra de papai. A obra de papai que na cruz ele falou tetelestai, está consumado. Entende? Aí você diz que é mentira e vai fazer a obra de papai. Entendeu, meu amado? E é isso que vocês não suportam a gente. Porque a gente está aqui para falar a verdade. Porque mentiroso tu já tem um na tua vida toda. Da tua vida toda tu já teve um mentiroso do teu lado. Entende, meu amado? Então aqui no 20 ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Aqui, esse século aqui, viu, o cão guloso? Está no singular. Então, seria naquela geração. Aquele século lá que ele estava vivendo. Tá? Mateus 24, 34. Tudo não passará desta geração. Esta geração que ele está se referindo aqui, viu, o doutor? Não é a geração de hoje, não. É a geração que ele estava vivendo, que se findaria no ano 70. Tá? Então, olha, eu vou terminar aqui e eu vou terminar de novo, tá? Mostrando pra tu que tu não tem. Onde é que está o poder de Deus, tá? Onde é que está o poder de Deus? Onde é que está a justiça de Deus, tá? E aonde é que está a fé em Deus, tá? Eu vou... Abre aí a tua Bíblia aí, que eu sei que tu não abre, mas eu vou abrir aqui para tu. Romanos 1, 16 e 17. Olha aqui, de novo. Pois não me envergonho do Evangelho. Meu amado, eu não me envergonho do Evangelho, meu amado. Enquanto vocês dizem que é mentira, né? Que a nova aliança é mentira. Aqui nós não nos vergonhamos do Evangelho, tá? Porque é o poder de Deus, meu amado. O que é loucura para vocês, o que é mentira para nós é o poder de Deus, tá? E o Evangelho diz aqui que é loucura para os que se perderam, para os que vivem servindo a homem, para os que vivem idolatrando a homem, tá? Para os que vivem em obras que não deixam de ser idolatria. Um pedaço de pão, um copo d'água, você crê que vai fazer algo, né, após o teu culto, após a oração do teu cão guloso? Isso aí é idolatria também. Não é só um pedaço de pau e nem os santos, né, das outras denominações aí que é idolatria não, tá? Então, olha, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Tu tá vendo aqui, meu amado? Tu não tem o poder de Deus, meu amado. Eu tenho que falar pra tu, canela de fogo, pra ver se tu acorda. Você não tem o poder de Deus. Por quê, Lira? Porque tu tá na lei de Moisés só, amado. Tá na lei de Moisés não, desculpa. Vocês estão no engano. Que não existe mais lei de Moisés. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Tá? Então, olha, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Pra quê que o Evangelho é o poder de Deus? Para a salvação de todo aquele que crê, meu amado. Então, todo salvo, né? Todo salvo crê, né? Que o Evangelho é o poder de Deus. Então, meu amado, pensa aí direitinho aí, meu amado. Pensa direitinho aí. Porque aqui, né? Em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Dom de Deus é um favor imerecido, tá? Nós não merecemos, mas Ele quis nos salvar, tá? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus e não é de obra, para que ninguém se glorie, não é da lei de Moisés, tá? Então, meu amado, pela graça sois salvos. Mas quem são os salvos, meu amado? Quem são os salvos? É Efésios 1:4. Porque vocês estão achando, né, que os que são salvos é aqueles, né, que saíram da sua casa para ir para o tumulto. Aí quando chegou lá, o cão guloso, depois de fazer tudo lá, depois de fazer as propagandas dele, depois de fazer a arrecadação dele toda, né, várias vezes, né, que eu era daí, né, tinha no começo, tinha no meio, tinha no fim, tá? Então, meu amado, depois dele fazer tudo isso aí, sem pregar o Evangelho, pregando a mentira, ele oferece Jesus como 1 quilo de farinha e pergunta quem é que quer aceitar Jesus. E aqui no Evangelho, né, diz assim, ó, então vocês acham que os salvos são esses que aceitaram Jesus. Não, meu amado, tu está totalmente enganado até nisso, porque o teu cão guloso te enganou, tá? E que quando a gente prega, você diz que é mentira, aí tu vai continuar aí, na escravidão. Olha, Efésios 1:4, ele aqui está se referindo a ele, ao dono do mundo, tá? Que ele pode todas as coisas, tá?
Ele pode todas as coisas. Ele mata, ele fere, ele faz viver, tá? Ele faz a ferida, ele sara, ele faz tudo. E quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Você tem que ser igual a lagartixa, só balançar com a cabeça que sim. Isso é você obedecer o dono do mundo. E não ficar batendo boca e querendo arrumar um jeito para dizer que é mentira. Então, olha, os salvos que se refere aqui são os eleitos por ele desde antes da fundação do mundo, meu amado. Que não é o João, que não é a Maria, que não é o José. É os espíritos, tá? Os espíritos por ele escolhidos desde antes da fundação do mundo e que estão aqui numa participação de carne e sangue. O que é uma participação de carne e sangue, meu amado? O que é? Vou explicar para vocês. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus de Nazaré, meu amado. Deus era espírito, tá? Ele adentrou no ventre de Maria e ele se fez carne e habitou dentro do homem, entre os homens. Então, ele tinha que ter um corpo físico para andar nesse reino aqui físico. Então, quem era a carne de Deus? Jesus de Nazaré. Um judeu, tá? Era um judeu chamado Jesus de Nazaré, do qual Deus estava dentro dele. Então, quem são os filhos? Quem são os filhos de Deus? São os espíritos dele, tá? Que tá nesse mundo aqui, tá? Numa participação de carne e sangue. Como assim, Lira? Esse espírito, né? Ele adentrou nessa carne de Haroldo Ferreira Lira. Tá? Simples assim, meu amado. Então, os filhos de Deus, meu amado, não é a carne, não é o sangue. O teu pai, eu já falei, é o marido da tua mãe, meu amado. Marido da tua mãe, que se apaixonaram, que casaram, né? E que constituíram uma família e você nasceu como filho da carne. Tá? Então, se você é um eleito de Deus, né? Dentro dessa carne aí, que saiu da junção do teu pai e da tua mãe, né? Esse filho de Deus está dentro dessa tua carne aí. E quando é que tu vai voltar para onde tu veio, que é para tu ir ao encontro dele, que você está esperando ele vir? Quando tu morrer, meu amado. Quando esse teu corpo aí, essa tua carne e sangue, esse teu corpo corruptível, tá? Quando morrer, quando se desfizer, tá? Aí o Espírito de Deus, o Filho dele, tá? Que está dentro dessa carne, mas essa carne, enquanto ela está viva, ela impede que esse Espírito de Deus saia dessa carne. Então, quando você morrer, tá? O Espírito que habita em ti, ele vai voltar da onde ele veio, tá? Então, só quem é filho de Deus, meu amado, são os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. E quem crê, tá? Que você não é daqui. Se você crê que você é essa tua carne aí, você não tá sabendo de nada, inocente. Nada. Tu tá pensando só nas coisas terrenas, amado. Deus, ele é espírito, tem que ser discernido tudo espiritualmente. Tá? Que isso só acontece quando você crê. Tá? Quando você crê, o Espírito que habita em ti, ele te dá entendimento que você é filho de Deus e te dá entendimento da palavra dele, tá? Então, olha, aqui diz assim, olha, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, olha. O poder de Deus, meu amado, não é você rodar no mistério. O poder de Deus não é tu ficar falando uma língua que tu não sabe nem o que tá falando. Que falar em Roma, meu amado, é do glossa, né? É idiomas, meu amado. Idiomas. I love you. Inglês, olha, tô falando inglês. Thank you. Inglês. Entende, meu amado? Entendeu, meu amado? Então, olha, o poder de Deus está no evangelho, meu amado, que vocês não têm. Tu tem que correr, né, pro evangelho, que é de Romanos a Hebreus.
e receber o evangelho da graça de Deus em Cristo, que é o Cristo ressuscitado, onde você vive somente por fé, que é adorar Ele somente em espírito e verdade. Não tem participação de homem nenhum, meu amado. Não tem intercessor. O único intercessor entre Deus e os homens é Cristo, meu amado. Cristo ressuscitado. Entende? Então, olha, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, ó, que o judeu é sempre primeiro. O judeu, ele se revelou em espírito primeiro para os judeus. Os judeus foram os povos de todo o mundo, escolhidos somente para ser o povo exclusivo dele, tá? Toda a primeira aliança, só quem entrou foi os judeus. Só em vocês entenderem e crer nisso, né, do que está tudo escrito aqui, era o suficiente para vocês saírem dessa mentira, macho. Mas vocês não creem e dizem que é mentira e pronto. Cara, tu quer entender a Bíblia do que eu estou falando aqui, cara? Lê lá em Efésios 2, 11 até o 22. Que lá é um resumo, tá? É o resumo da vida dos gentios na Bíblia, né? Do qual você é gentil, tá? O brasileiro, todas as nações do mundo, com exceção de Israel, são gentil. Do qual nós cearenses somos gentil, meu amado. Então, olha aqui no 17, ele diz assim, ó. Visto que é a justiça de Deus, olha. Primeiro tu tá vendo aqui que o evangelho, aliás, o poder de Deus se revela no evangelho, que tu não tem. Que a salvação, né, é para todo aquele que crê, né? E que a justiça de Deus, né, se revela no evangelho, mas tudo é no evangelho, ó. Tudo é do evangelho. Isso aqui, meu amado, é boas novas. Pregar evangelho, meu amado, é pregar boas novas, meu amado. Isso aqui para tu é boas novas, meu amado. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas perante Deus, meu amado, não tem nenhuma condenação contra você. Que o pastor diz que tu é ladrão, né? Que o pastor diz que Deus vai soltar a mão em tu. O pastor diz que tu, se tu não der o dízimo, o devorador, que é um gafanhoto, né, que ele transformou no diabo, vai na tua casa. Só ameaça. Somente ameaça. Isso é boa nova, meu amado. Isso é boa nova, o cara dizer que vai pregar o evangelho para tu e falar isso. Dizer que tu é o verme de Jacó, que tu não vale nada. O teu pastor, cara, que tu não entendeu ainda, ele te apresentou um Deus pobre, macho, um Deus vingativo. Um Deus que ele é pai e ao mesmo tempo ele é padrasto. Um Deus, né, cara? Um Deus pobre, um Deus mesquinho, um Deus miserável. Um Deus que precisa do teu dinheiro, meu amado. Esse Deus de vocês aí, meu amado, mais uma vez, é só de vocês, viu, meu amado? Na verdade, o que o teu pastor te prega, né? Nem Deus ele não te apresentou. Até o Deus que ele apresentou para vocês é mentira, é engano, tá? Porque o Deus da Bíblia é o Todo-Poderoso, tá? É o Deus, dono do ouro e da prata, tá? E que nós somos filhos e somos herdeiro dele. Ou seja, nós somos dono, né, do ouro e da prata também. E esse cão guloso aí quer 10% do teu salário dizendo que é Deus. Então, olha, aqui no 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, ó. Como está escrito, ó, o justo viverá por fé, macho. Não é por obras, não. Então, olha, desde já, eu vou acabando por aqui, agradecendo a vocês aí, a paciência, né? Eu espero que tenha servido de algo para vocês, tá? Se não serviu, eu te garanto que para mim serviu demais, né?
Porque isso daqui é a verdade de Deus, porque a verdade de Deus está aqui na Bíblia, tá? Entende? Então, olha, a verdade de Deus não é dos homens, meu amado. A verdade de Deus não é a do Lira, tá? A verdade de Deus, tá? É o que está aqui escrito, tá? E se está escrito, eu creio. Então, muito obrigado, tá? Pedindo sempre a vocês aí que se inscrevam aí no canal Haroldo Lira. Compartilha, dá o like, tá? E até a próxima.